Neste dia 14 de outubro de 2019, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos aberto aos trabalhos da 50ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Içara. Inicialmente, solicito ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário do expediente recebido. Da Câmara Municipal de Içara, do vereador Pedro Mazzuchetti, requerimento 2/2019, requer a retirada de tramitação do projeto PL 42/2019. Do vereador Pedro Mazzuchetti, requerimento 3/2019, requerendo a retirada de tramitação do projeto de lei PL 44/2019. Projeto de resolução PR 19/2019, que requer sessão especial em alusão aos 30 anos de conquista da Alarme, Liga Atlética da Região Mineira, pelo Caiçara. Projeto de lei PL 46/2019, que denomina Rua Gracioso D'Agostin, a rua projetada 1 do loteamento Parque da Figueira, no bairro Primeira Linha, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti. Projeto de lei PL 47/2019, que denomina Rua Pedro Francisco de Jesus, as ruas projetadas 5 e 6 do loteamento Parque da Figueira, no bairro Primeira Linha, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti. Projeto de lei PL 48/2019, que denomina Rua Zeferino Guesse, a rua projetada 7 do loteamento Parque da Figueira, no bairro Primeira Linha, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti. Projeto de lei PL 46/2019, que denomina Rua Osmar Ercílio Brígido, as ruas projetadas 8 e 9 do loteamento Parque da Figueira, no bairro Primeira Linha, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti. Da Prefeitura Municipal de Içara, mensagem GP 102/2019, encaminhando o projeto de lei PE 102/2019, que autoriza a conceder o direito real de uso de áreas de terra à empresa Raiz Mime Combustíveis S.A., no município de Içara, e da outras providências. Mensagem GP 103/2019, encaminhando o projeto de lei PE 103/2019, que autoriza a conceder o direito real de uso de áreas de terras à empresa Thalita Laureano Medeiros e Companhia Limitada, no município de Içara, e da outras providências. Mensagem GP 108/2019, encaminhando projeto de lei PE 108/2019, que autoriza o município a conceder benefícios econômicos nos termos da Lei nº 3.333, de 13 de novembro de 2013, à empresa Giasse Indústria e Comércio de Confecções Limitada. Mensagem GP 110/2019, encaminhando o projeto de lei PE 110/2019, que revoga a Lei nº 3.964, de 17 de fevereiro de 2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo a colocar servidor efetivo à disposição do Poder Judiciário de Santa Catarina. Mensagem GP 97/2019, encaminhando o projeto de lei PE 97/2019, que altera o anexo 2 e cria o anexo 5 da Lei número 3.494, de 22 de outubro de 2014, alterando nomenclatura e incluindo o quadro de descrição sumária das atribuições no quadro de cargos em comissão. Ofício DGR 284/2019, encaminhando resposta ao pedido de informação 57/2019. Então, antes de passarmos a ordem do dia, vamos convidar aqui para vir aqui falar sobre os pedágios que querem instalar na BR-101. Quero agradecer de antemão que semana passada fomos no gabinete do deputado Vampiro, fomos muito bem atendidos e ele se prontificou de vir hoje aqui na casa falar do requerimento de todos os vereadores, e também convidamos todas as câmaras de vereadores, as prefeituras, mas a gente sabe que todas as câmaras de vereadores também têm a sessão na segunda-feira. Quero agradecer aqui também o presidente do sindicato dos motoristas, o Clésio Fernandes, Popular Buba, o Dudu também veio representar o deputado, também está aí, todas as pessoas, o presidente do observatório. Então, chamamos o deputado, agradecer também a presença do presidente da cooperativa, que está fazendo um excelente trabalho. Então, chamamos aí o deputado Vampiro, do uso da palavra, até 30 minutos, e daí o deputado fala, e depois todos os vereadores que queiram fazer pergunta ao deputado, esteja à vontade.
Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentando o presidente da casa, Sapinho, o vereador Pedrinho Mazzuchetti, primeiro vice-presidente, a Marreca, o Alex Michel, o Zata, o Ita, o Toninho de Mello, o Polaquinho, o Laudo, o Israel, a Edna, o Laudo, o Márcio Toretti, o Flávio e o Igor. Cumprimento a todos os vereadores. Obrigado pelo convite. Agradecer ao presidente por ter se preocupado por um tema tão em voga nesse momento. O nosso objetivo aqui não é dar solução, mas principalmente trazer o que está acontecendo em relação a um assunto que está palpitando nesse momento. Primeiro, para dizer que pós-período eleitoral de 2018, foi marcado no Castelmar, dia 21 do 11 de 2018, uma audiência pública da NTT e do DENIT. Eu, como deputado, estive presente, 2 deputados da região estivemos presentes, e aí foi apresentado pela NTT o plano estratégico de concessão da BR-101 Sul. Foi apresentado o plano e marcou-se depois daquele dia mais 3 audiências públicas. E as 3 audiências públicas meramente consultivas. Nenhuma das audiências públicas tinha qualquer outra condição senão ouvir somente os reclames da sociedade civil organizada, enfim, dos prefeitos, vereadores. Então teve uma na cidade de Criciúma, no Cisos Hall, que aconteceu em novembro de 2018. Teve outra em dezembro de 2018, que aconteceu no município de São João do Sul. E após essa teve mais uma no dia 28 de dezembro em Brasília. 28 de dezembro em Brasília. Depois dessas audiências públicas, o que fez o DENIT e a NTT? Concluiu o edital de licitação, encaminhou ao Tribunal de Contas da União, Buba, essa modalidade nova de licitação, onde está nesse momento um edital de licitação para a concessão de 220 quilômetros da BR-101 Sul. Na verdade, ela passa em 17 municípios e, além da praça de pedágio já existente, hoje nós temos a praça de Paulo Lopes, a concepção dessa nova modalidade outorgada nesse momento seria a instalação de mais 4 praças de pedágio. Uma praça de pedágio começando pelo sul até o norte, no município de São João do Sul. Outra praça de pedágio no município de Maracajá, entre Maracajá e Araranguá. Outra praça de pedágio no município de Tubarão. E outra praça de pedágio no município de Laguna, culminando com mais uma praça de pedágio em Paulo Lopes, ou seja, de Passo de Torres a Paulo Lopes, o cidadão que mora no extremo sul de Santa Catarina, seriam 5 praças de pedágio automaticamente, ida e volta, com preço estipulado a R$ 4,22 cada praça de pedágio. Nós pegamos o modelo em todo o edital, né? O edital se encontra, como eu falei, no Tribunal de Contas da União, baixou para diligências do DENIT e da NTT, e fizemos um almoço na semana passada na presidência da Casa Legislativa, através do comando da bancada do sul de Santa Catarina, o deputado Júlio Garcia, onde nós chamamos um técnico da NTT, um engenheiro civil de Santa Catarina, e mais um diretor da NTT de Brasília, no sentido de que ele nos falasse um pouco mais, porque, na verdade, a BR-101 foi sempre o grande travador do desenvolvimento do sul de Santa Catarina. A BR-101 Norte, ela foi pavimentada e duplicada há 12 anos. A BR-101 Sul, ela foi duplicada há 7 anos. E a nossa foi a última a ser pavimentada e a primeira a ser licitada na modalidade de outorga de 30 anos de concessão pública. De que forma que funcionará este modelo de licitação que está aí colocado? Nós queríamos somente saber o porquê do norte de Santa Catarina, BR-101 Norte, ter 270 quilômetros e 3 praças de pedágio. E nós, em 220 quilômetros, temos 5 praças de pedágio. Esse, na verdade, é o nosso grande reclame. A bancada tem uma posição que nós não somos contra a concessão pública. Se a União não tem dinheiro para fazer a manutenção, os investimentos necessários, outorgar a iniciativa na modalidade de parceria público-privada não seria de todo modo ruim, mas a forma como está sendo feita, a gente tem uma preocupação que ela pode ser um vetor de inibidor do crescimento na nossa região pelo número expressivo de excessos de pedágio. Então, a partir desse momento, a NTT fez uma explicação.
Ela falou: deputados, vocês conhecem a região norte de Santa Catarina, BR-101? Lá nós temos 2 praças de pedágio, a 2,79, mas a modalidade de licitação que foi feita lá foi para concessão de 10 anos, só de manutenção. Não teve compromisso da empresa que ganhou a licitação Autopista Litoral Sul de investimento. Ou seja, é manter a pista duplicada, de qualidade, o atendimento de remoção de veículos, o posto de atendimento 24 horas de emergência e, obviamente, não tem mais qualquer tipo de investimento. E a modalidade que está sendo lançada aqui, não está lançada, mas está em estudo no Tribunal de Contas da União, de que forma que é? É numa modalidade de 30 anos para concessão, 30 anos para concessão, onde nos 10 primeiros anos a empresa vencedora da licitação, que pode ser nacional ou internacional, ela tem o dever de fazer um investimento de 2,9 bilhões de reais em novas obras e de 3,6 bilhões de reais em 30 anos para manter a manutenção desta rodovia em perfeito estado. E aí tu pergunta o seguinte: Vampiro, mas eu gostaria de saber um pouco o que seria o 2,9 bilhões de investimento. O que seria? Então está estipulado aqui no edital, eu vou ser muito sintético, mas eu disponibilizo depois uma cópia que nós temos. Seriam 79 quilômetros de terceira faixa, até o 25º ano de concessão, ou seja, construiriam mais 80 quilômetros quase de terceira faixa, então não duplicada, mas sim triplicada, ou seja, 3 vias, seriam 73 quilômetros de novas marginais, 4 dispositivos de interconexão, são aqueles trevos no estilo da via rápida, 29 passarelas de pedestre, enfim, ele teria ao longo de 10 anos um investimento de 2,9 bilhões de reais e teria nos 30 anos um custo operacional de 3,6 bilhões de reais. Nós achamos até realmente interessante, já que a União Federal não tem, obviamente, os recursos necessários, que se faça a concessão. Mas nós começamos a analisar um vertente da ótica da nossa economia no sul de Santa Catarina. 60,8% do PIB catarinense ele está sediado entre Palhoça e Itapuá. 60,8% do PIB catarinense, da riqueza de Santa Catarina, está na faixa litorânea que vai de Palhoça até o Itapuá, mais precisamente na região de Joinville. Nós, o sul de Santa Catarina, participamos com algo em torno de 10 a 12% do PIB catarinense. Isso quer dizer o seguinte: nós que fomos o último a receber a duplicação da BR-101, nós que fomos os mais prejudicados com a não duplicação da BR-101 nos mesmos moldes que foi o norte de Santa Catarina e o sul do Rio Grande do Sul, vamos ser o primeiro na modalidade a ter que pagar 5 praças de pedágio ao preço, nesse momento lançado pela licitação, Buba, de 4,22. Cada praça de pedágio está na concessão 4,22. Obviamente que nós sabemos que uma licitação ela pode cair o preço 30%, 25% a 30%, mas mesmo assim é um número muito expressivo. Então a pergunta para nós é o seguinte: nós queremos isonomia de tratamento. Isonomia de tratamento. A gente muito fala aqui, Arnaldinho, que agora a BR-285, que é a famosa Serra da Rocinha, vai diminuir Chapecó até Imbituba 332 quilômetros, que vai ser um grande vetor econômico de escoamento da produção do norte do Rio Grande do Sul, do oeste catarinense, através do porto de Imbituba. Nós que estamos propalando isso, você vai perguntar se alguém com 5 praças de pedágio, uma transportadora, alguém vai querer utilizar essa rota como escoamento dos seus produtos. Isso no custo operacional, eu estou dizendo 4,22 de um carro de passeio. Eu não estou falando ainda sobre um caminhão, um bitrem ou algo nesse sentido. Por isso que nos chamou muita atenção, o que nós estamos pedindo é isonomia de tratamento, nós não queremos ter um tratamento diferenciado com o norte de Santa Catarina. O norte de Santa Catarina terá outra licitação agora. Vai ser, acaba-se o contrato com a Autopista Litoral Sul e vão abrir uma nova licitação. E lá, pasmem, serão 3 praças de pedágio. Eu não consigo entender, mesmo com a justificativa dos investimentos que serão feitos, por que essa distinção. Então, diante desse fato, a bancada do sul de Santa Catarina tomou uma posição muito clara em sermos favoráveis à cobrança de pedágio, à concessão da rodovia BR-101, mas numa modalidade que seja menos onerosa ao sul de Santa Catarina, principalmente aqueles que têm
na BR-101 o seu vetor de crescimento. Não há dúvida nenhuma que a gente tem que analisar o seguinte: a lógica é racional. Quem conhece o pedágio fracionado, que seria o mais justo de todos, o pedágio fracionado, Edna, é o seguinte: é o que acontece na Europa e nos Estados Unidos, só que não é o que acontece. Exemplo: hoje nós temos acesso à BR-101, 4 ou 5 pontos aqui entre Sara, Morro da Fumaça e Criciúma, que você acessa. Lá numa cidade como a Europa é o seguinte: você acessa as vicinais. Para te acessar a BR-101, você passa o cartão e automaticamente entra na BR-101. Se você sair no Morro da Fumaça, você vai passar o cartão novamente e você vai utilizar, se você utilizou 12 km, você vai somente pagar por 12 km. Mas infelizmente, pelos inúmeros acessos que tem, esta não é a modalidade feita nesse momento no Brasil. A modalidade feita no Brasil é realmente a de praças de pedágio sobre a rodovia, o que na verdade nós estamos bastante preocupados. Diante deste fato, nós contratamos uma equipe técnica da Assembleia Legislativa para fazer uma análise para ver se aquilo que efetivamente está consolidado dentro do modal da licitação a ser lançada tem, obviamente, condizente com os preços e com os ajustes necessários. O segundo ponto, nós temos uma audiência na quarta-feira dessa semana. A bancada do Sul marcou em Brasília com o ministro Tarcísio da Infraestrutura e Mobilidade Urbana, no sentido de conversarmos com ele para pedirmos um tratamento diferenciado nesse sentido, ouvir, obviamente, o reclames e trabalhar politicamente nessa linha. São as duas vertentes que nós estamos trabalhando nesse momento, mas também nós entendemos que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que nos fiscaliza a nível estadual, mas nós temos também, quem trata dos interesses difusos coletivos, é o Ministério Público Federal. Na segunda instância, após lançado o edital de licitação, nós incitaremos o Ministério Público Federal a fazer se pronunciar acerca do pedágio, da viabilidade ou não. A grosso modo, seria isso que estaria sendo implementado nesse momento. Segundo o edital de licitação e a previsão para implantação, as pessoas falam: não, Vampiro, isso aí vai demorar. Não, não vai demorar. Aqui, o edital, eles pretendem tirar agora, no último semestre de 2019, do TCU, e o lançamento do leilão, eles acreditam que no primeiro trimestre de 2020, sendo a assinatura do contrato em julho de 2020 para a empresa vencedora do certame público da licitação. Então é uma coisa muito rápida, dinâmica, e se nós não soubermos explorar isso nesse momento, que ele ainda está em construção de edital sobre análise do Tribunal de Contas da União, após ser lançado, realmente fica muito difícil nós fazermos qualquer ajuste necessário ou ponderações nesse sentido. As audiências públicas que foram realizadas, a NTT, que ela não é ela é mandatária, ou seja, os diretores são através de eleição por 4 anos, eles somente vêm ao local, escutam. Eles não respondem uma indagação, uma pergunta de ninguém. Você pode falar, se tiver 100 inscritos, eles escutam os 100 inscritos, mas eles não têm qualquer tipo de dinâmica de relacionamento com o público. Tudo isso você tem que conquistar junto ao DENIT, lá em Brasília, e junto ao Ministério de Transportes e Mobilidade Urbana de Brasília. Por isso que nós fizemos uma reunião na SIC hoje, integrando a bancada do Sul estadual com a bancada federal. Quem marcou essa reunião lá em Brasília na quarta-feira é o presidente da Frente Parlamentar Catarinense, o Rogério Mendonça, o Peninha, que vai nos acompanhar nessa audiência na quarta-feira lá em Brasília, no sentido de que a gente possa, obviamente, estar externando isso para o Ministério, para o ministro, e também que a gente faça as ponderações junto ao Tribunal de Contas da União. Mas eu gostaria só de ressalvar que é uma preocupação de todos. Eu acho que o Sapinho, que é o presidente da Casa Legislativa, quando foi até Florianópolis pegar mais subsídios e perguntar de que forma poderia tomar conhecimento acerca desse fato, isso é uma complicação, e todos que nós estamos indo estão muito preocupados. Tu imagina a mudança de paradigma que vai ter entre 5 praças de pedágio, uma em Maracajá, uma em São João do Sul, outra em Tubarão, outra em Laguna e outra em Paulo Lopes. Isso vai representar efetivamente alguns atrasos na nossa concepção, que de grosso modo, a gente acredita que o valor está muito expressivo. O valor praticado no norte do estado de Santa Catarina é 2,79, 2,80. Aqui estão começando com 4,20. Qual é a concepção? O porquê disso? Qual é a diferença que tem a BR-101 do norte de Santa Catarina e do sul de Santa Catarina? A minha concepção é que seria diferente. O norte de Santa Catarina, por ter muito tempo atrás ter ganho toda a duplicação, ter, obviamente, tido maior movimento em relação à duplicação, é ele que deveria estar pagando mais, e nós, pela obra de ser entregue pelo governo federal,
faz pouco tempo, mais de um ano, nós é que deveríamos estar pagando menos em virtude deste processo. É por isso que nós estamos atinentes. A bancada do Sul de Santa Catarina, ela tem, sobre a liderança do deputado Júlio Garcia, estado muito coeso nesse sentido. Outra pauta super importante que foi tratada hoje de manhã também é que esse aqui é o PER, é o Programa de Exploração Rodoviária do Governo Federal. Mas o Governo Federal também lançou o PEF, que é o Programa de Exploração de Ferrovias. E pasmem, mesma forma de concessão para o Brasil inteiro. E vocês sabem quantos metros por quilômetro de rodovia estão sendo concessionadas para Santa Catarina? 0. Não entrou no mapa de concessão pública. Por isso que nós também estamos tendo essa reunião na quarta-feira, e é uma articulação de todos, que a gente entende que Santa Catarina, com esses recursos internacionais ou nacionais que possam chegar, em virtude que essas licitações são em inglês e português, porque várias empresas internacionais estão participando, a gente quer que Santa Catarina também entre dentro do plano estratégico de exploração ferroviária. A gente acha inconcebível estarmos somente com a Tereza Cristina em andamento e a outra ferrovia, a Santa Catarina, totalmente desativada, e obviamente nós perdendo muito por isso. Por isso que é super importante essa nossa sinergia da bancada do Sul, tanto a federal quanto a estadual, estarmos concatenados com as câmaras de vereadores. Hoje estavam presentes na reunião todas as associações comerciais da região, todas estão irmanadas no mesmo propósito, e são as bandeiras mútuas que nós estamos tendo com a classe produtiva, efetivamente com a classe política. É o momento de nós tirarmos as bandeiras políticos partidárias e entendermos numa evolução que Santa Catarina e o Sul precisa. E Sara, eu posso dizer que está um pouco acima da curva da média de investimento. Eu tenho andado muito e a gente tem visto um crescimento expressivo no município de Sara, graças, obviamente, à sua posição geográfica, mas também o povo empreendedor e novas indústrias que estão se instalando aqui. Mas isso, se tu pegar as outras regiões, estão realmente bastante aquém do desenvolvimento. Hoje Araranguá não tem uma evolução de crescimento muito forte, Maracajá, e se for da Jaguaruna, propriamente dita, são outros que são cortados pela BR-101 e não conseguem ter o mesmo dinamismo. Por isso que nós precisamos ser proativos e agirmos no momento que a gente pode ter algum tipo de voz e de ação. Lançado o edital de licitação, não nos cabe mais nada a não ser termos esse tratamento diferenciado e, infelizmente, que não condiz à nossa realidade do Sul de Santa Catarina. Muito obrigado, presidente, obrigado pelas explicações. Eu gostaria de abrir a palavra, se algum vereador quiser fazer algum tipo de pergunta, eu estou aqui não para contribuir, enfim, e ajudar. Mas, em síntese, a bancada do Sul tem feito essa ação de articulação com a bancada federal para ter um resultado mais satisfatório. Obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores, obrigado a todos que nos assistem. Vereadora Silva. Boa noite, deputado. Obrigado pela tua presença aqui. É de grande valor para a gente saber ter essas informações. Mas eu gostaria que o senhor me deixasse um pouco claro em relação ao ponto de vista do governador Moisés, em relação a esse pedágio, né? Qual é o ponto de vista dele? A gente sabe que é uma lei federal, mas a gente sabe que a construção do governo estadual conta muito para a gente. E em relação a essas audiências públicas, vai ser marcada alguma? Tem alguma data? Tem alguma coisa? Silvia, eu não tenho informação do governador Moisés, ele não se pronunciou nem contra nem favorável. A posição que nós estamos tendo é da bancada do Sul, que está se insurgindo contra, na verdade, e está pegando, obviamente, a bancada federal para... Hoje o Daniel Freitas esteve já no Ministério ao meio-dia e não pôde estar na reunião. A gente está, obviamente, interagindo nesse sentido. A audiência pública terá, mas não audiência pública oficial, feita pelo DENIT e pela NTT. Terá uma audiência pública da Assembleia, proposta pelo vereador Volney Weber em Tubarão, mas é uma audiência somente para fazer explanação. As audiências públicas, o prazo das audiências públicas que eram previstos no edital de licitação para a formatação da mesma, para uma concessão internacional, elas seriam de quatro audiências públicas, uma em Brasília, uma na capital do estado e 2 no interior. Foi feita de Brasília, como eu acabei de relatar, foi feita de Florianópolis, na capital, no Hotel Castelmar, foi feita no Cisos Hall ano passado em Criciúma e foi feita em São João do Sul. Então as audiências públicas do edital de licitação, essas não existem mais. O edital de licitação, o que foi? O governo federal montou, enviou para o Tribunal de Contas da União fazer a aprovação, dando o ok ao Tribunal de Contas da União, o DENIT, junto com a NTT, faz o lançamento do edital de licitação e, a partir desse momento, a gente acredita que é muito difícil qualquer tipo de reversão. Por isso que nós estamos agindo agora, tecnicamente, no Tribunal de Contas da União e politicamente no Ministério da Infraestrutura. Vereador Antônio de Mello. Deputado, primeiro gostaria de
parabenizar pela preocupação, pela forma como está interagindo em relação a esse problema que é de todo o Sul. Lamentar a forma como ficamos excluídos nesse processo, né? Acho que é uma injustiça com o Sul de Santa Catarina, esse tipo de comportamento por parte da NTT, por parte do governo federal. Mas perguntar se existe alguma forma de a Câmara de Vereadores de Sara poder contribuir nesse processo, poder ajudar, né? De repente, com requerimento, acho que todas as câmaras do Sul, as câmaras de vereadores deveriam se manifestar, seja através de requerimento, algum expediente que pudesse mostrar o nosso descontentamento para a NTT e para o governo federal, nos colocar à disposição, né, para poder contribuir com a bancada estadual e a bancada federal do Sul de Santa Catarina e, mais uma vez, lamentar o descaso e parabenizar os deputados que estão envolvidos neste processo. Perfeito, Toninho. Eu acredito que esse seja um instrumento de indignação. Vocês representam nessa Casa Legislativa todo o povo içarense. E, na verdade, os requerimentos, nesse sentido, colocando repúdia à forma como está sendo tratado o Sul de Santa Catarina em relação ao norte de Santa Catarina ou outros estados da federação, é super importante. Eu acredito que a mobilização popular dar-se-á através de indignação de vocês, da Câmara de Vereadores, mas não a NTT. Eu sempre digo que a NTT é um órgão muito técnico e legislativo. Técnico com o mandatário. O ministro da Infraestrutura e Mobilidade Urbana é que tem a condição, obviamente, de interagir junto conosco para fazer o quê? Uma reunião de interação para que a gente possa, obviamente, explicar. As reuniões que a NTT fez foram meramente deliberativas, só pegando informações, ponto. Ela não nos respondeu nada. O objetivo é que nós façamos, obviamente, agora essa integração com a União Federal através do Ministério da Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Vereador Israel. Deputado, eu gostaria de parabenizar a iniciativa da LESC em defesa do sul catarinense. Já visto que o sul de Santa Catarina ela vem empobrecendo relativamente em comparação com outras regiões. Então nós temos que ficar muito atentos. Nós tocamos aqui também que essas praças vão prejudicar a logística dos produtos de Santa Catarina, em especial a do sul. Já visto que nós já estamos empobrecendo em relação a outros estados. Somos um estado praticamente exportador, nós consumimos menos do que nós produzimos, precisamos levar nossas mercadorias até os portos, e isso vai sim fazer com que os produtos nossos eles tenham uma menor competitividade em relação com outras regiões do estado. É decepcionante ver que, como foi tratado essa situação, eu já vi que logo depois das eleições de 2018, em seguida foram feitas todas as audiências públicas. E não deixou praticamente nada para ser discutido em audiências públicas no novo governo. Então, mas mesmo assim, o deputado pode contar com o nosso apoio, que nós vamos sim demonstrar o apoio aos deputados do sul da LESC, da região sul, e assim também com os deputados federais que nós temos em Santa Catarina, não somente do sul, mas todos os deputados de Santa Catarina, deputados federais, têm que dar o apoio para essa região que sim, ela empobreceu relativamente com outras regiões do estado. Não é justo que o sul do estado ele tenha 5 praças e o norte do estado tem uma malha viária da BR-101 maior, 270 km, tem apenas 3 praças, e nós pagando mais ainda do que se paga nas outras 3 praças da região norte. Quero parabenizar novamente o deputado e nos colocamos à disposição, deputado. Obrigado. Tem mais alguns vereadores que queiram? Então, desde já agradeço o deputado. Quero dizer que já está pronto o requerimento para todos os deputados federais e também os senadores, que conversamos na sexta-feira com o senador Dário. Ele também falou que vai nos apoiar. O requerimento está ali, só que queria fazer o requerimento em nome de todos os vereadores. Vai ser pegado assinatura e amanhã vai entrar na sessão itinerante que vai ter na Boa Vista. Muito obrigado, deputado, pelas palavras e pelo atendimento que você vem dando a todos os vereadores dessa região. Obrigado, Sapinho, sempre à disposição. Cumprimentar o Dedê, presidente da Cooper Aliança, enfim, em nome do Dedê a todos. Dizer da importância de nós estarmos sempre concatenados com o município de Sara, né?
Hoje, além da minha estada aqui, eu também passei, na verdade, na Rede Feminina de Combate ao Câncer, na Casa Rosa, fazendo, obviamente, a entrega de R$80 mil para o elevador, e conseguimos junto ao governo de Santa Catarina, mais R$180 mil para uma praça do Jardim Elizabeth, enfim, mais alguns recursos que estamos encaminhando para cá através de emenda. Acho que é importante todos os deputados terem um olhar diferente com o sul de Santa Catarina e trazer, obviamente, o maior número de investimentos expressivos aqui para a região. Esse é o nosso caminho de defesa, fazer em nome do deputado Júlio Garcia, que é o presidente da nossa bancada, essa interação. Acho que é muito importante. Eu fui no mandato passado suplente, depois consegui assumir a Assembleia Legislativa, mas a nossa bancada tinha uma conversa paralela, 2 iam para um lado, 3 iam para o outro lado. Era uma coisa mais doida. Fazia uma reunião, saiu, tinham todos encaminhamentos diferenciados. Participava 2 deputados, aí falava que os outros 2 não iam. Agora nós estamos tomando toda a decisão, todas as quartas-feiras, primeira quarta-feira do mês, a gente almoça na presidência, tem um encaminhamento, esse encaminhamento é cumprido à risca. Todas as deliberações, por exemplo, tiveram 2 deputados que estavam contra essa discussão, mas quando a maioria venceu, eles aceitaram essa discussão. Acho que a gente está fazendo uma maturidade em defesa do sul de Santa Catarina. Nós precisamos recuperar a nossa pujança econômica, e se recupera através de união e trabalho. É isso que a bancada tem pretendido, com humildade, fazer, e cumprimentá-los vocês pelo requerimento e também por dar essa oportunidade para nós. Muito obrigado a todos. Um abraço. Passamos ao grande expediente. Moção número 267/2019, de autoria da vereadora Silvia Mendes, requerendo envio de expediente parabenizando a Escola Maria da Glória Silva pela vitória no Prêmio Ambiental com ações pela preservação da água. Moção número 268/2019, de autoria da vereadora Silvia Mendes, requerendo envio de expediente parabenizando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tranquilo Picete, do bairro Nossa Senhora de Fátima, pela premiação na Olimpíada Brasileira de Astronomia, com 10 medalhas de ouro, 3 pratas e 2 bronzes. Moção número 269/2019, de autoria do vereador Flávio Felisberto, requerendo envio de expediente parabenizando a todos os atletas da Tim Everaldo pelas medalhas conquistadas no Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê em Praia Clube, Uberlândia, Minas Gerais, e ao técnico professor Everaldo Pereira. Moção número 270/2019, de autoria do vereador Flávio Felisberto, requerendo envio de expediente parabenizando a atleta Caroline Pereira pelas conquistas no Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê em Praia Clube, Uberlândia, Minas Gerais. Moção número 271/2019, de autoria do vereador Flávio Felisberto, requerendo envio de expediente parabenizando a Escola Estadual do bairro Aurora, professora Maria da Glória Silva, vencedora do Prêmio Educação Ambiental. Moção número 277/2019, de autoria do vereador Flávio Felisberto, requerendo envio de expediente parabenizando a Escola Estadual professora Maria da Glória Silva e Escola Salete Scott dos Santos, que foram premiadas na fase microrregional do Festival de Dança Catarina. Moção número 278/2019, de autoria do vereador Igor Roberto Batista, requerendo envio de expediente parabenizando a CAEP, os festeiros e toda a comunidade do bairro Jaqueline pela belíssima festa em honra a Santa Teresinha do Menino Jesus, que ocorreu no dia 6 de outubro de 2019. Moção número 279/2019, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, requerendo envio de expediente parabenizando todos os envolvidos pelo primeiro cerco de Jericó no Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, que ocorreu entre os dias 6 e 13 de outubro. Moção número 280/2019, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, requerendo envio de expediente parabenizando os festeiros da Santa Paulina, juntamente com os organizadores do bingo que ocorreu no bairro Barracão no dia 13 de outubro de 2019. Moção número 281/2019, de autoria do vereador Lauro Nogueira, requerendo envio de expediente parabenizando os alunos e o professor Renato de Bem Marcelino pela conquista na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Moção número 282/2019, de autoria da vereadora Silvia Mendes, requerendo envio de expediente parabenizando os karatecas Ariane Alves pela conquista da medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Karatê Interclubes na categoria sênior feminino 68 quilos. Moção número 283/2019, de autoria do vereador Lauro Nogueira, requerendo envio de expediente parabenizando toda a equipe da Academia Lotus pela realização do 7º Festival Infanto Juvenil de Jiu-Jitsu, realizado no dia 12 de outubro.
Moção número 284/2019, de autoria do vereador Igor Roberto Batista, requerendo envio de expediente parabenizando as lideranças pastorais e o padre Antônio Vander pela realização do primeiro cerco de Jericó no Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, que ocorreu de 6 a 13 de outubro. Moção número 285/2019, de autoria do vereador Igor Roberto Batista, requerendo envio de expediente parabenizando os festeiros e toda a comunidade do bairro Dem Bosque pela festa em honra a Nossa Senhora Aparecida, que ocorreu no último final de semana. Então, todos os vereadores querem subscrever? Pode ser todos? Então, todos os vereadores estão subscrevendo. Em apreciação, a indicação 757/2019, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Indica o presidente do SAMAI da necessidade de restaurar um buraco na rua Tranquilo Pizete, em frente à casa 125, no bairro Jardim Silvana. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, a indicação 758/2019, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Indica o presidente do SAMAI da necessidade de retomar as atividades da recuperação das lajotas na rua Pedro Antônio Rabelo, no bairro Jardim Silvana. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, a indicação 759/2019, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Indica ao presidente do SAMAI da necessidade de recuperar as lajotas na rua Melquíades Bonifácio Espíndola, no bairro Jardim Silvana, próxima à Igreja Batista. Em discussão, em votação. Lauro. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, a indicação 760/2019, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Indica ao presidente do SAMAI da necessidade de colocar a tampa na boca de lobo e fazer a limpeza da mesma na rua Antônio Chekluski, no bairro Tereza Cristina, em frente à casa 319. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, a indicação 761/2019, de autoria do vereador Eduardo Michuzata. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal que interceda junto ao órgão competente do município a necessidade de refazer o asfalto no novo Caravaggio. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, a indicação 762/2019, de autoria do vereador Itamar da Silva. Indica ao chefe do Poder Executivo que interceda ao órgão competente do município da necessidade da execução de serviços de patrulhamento a revestimento com saibro na rua Salésio Teixeira, no bairro Esplanada. Em discussão, em votação.
Aprovado por unanimidade. Em apreciação, a indicação 763/2019, de autoria do vereador Itamar da Silva. Indica ao chefe do Poder Executivo que interceda ao órgão competente do município da necessidade da execução de serviço de patrulhamento, revestimento com saibro, à rodovia ICR 360, linha Pasqualini. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, a indicação 764/2019, de autoria do vereador Itamar da Silva. Indica ao chefe do Poder Executivo que interceda ao órgão competente do município da necessidade da execução de serviço de construção de uma lombada física na rodovia Ângelo Zilli, em frente a Frelo Materiais de Construção, no bairro Esplanada. Em discussão, com a palavra o vereador Itamar. Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, queria aqui cumprimentar o deputado Vampiro, estava aqui há pouco, acho que está ainda, presidente da cooperativa DD, né, faz um ótimo trabalho na cooperativa. Senhor presidente, fiz 3 indicações, 2 de patrulhamento e revestimento, mas a mais importante, todas são importantes, mas a mais importante é essa aqui, uma lombada física em frente o Frelo Materiais de Construção. Já deu 2 acidentes, né? E o pessoal estão pedindo para que não dê o terceiro, porque muito fluxo ali é complicado, naquela estrada que vai para a praia ali Então, gostaria, o Arnaldo estava aí há pouco, que tomasse providência e fizesse uma lombada física ali, porque para não dá mais acidente, porque deu 2 acidentes lá, até um foi com uma criança, e isso não é porque é só criança, mas não importa, né? Então, tem que realmente fazer essa lombada, porque realmente está precisando. Obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, a indicação 765/2019, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Indica ao presidente Samaia a necessidade de tapar buraco na lajota na rua Jovino Bittencourt, próximo à casa 346, no bairro Rachaski. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, a indicação 766/2019, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Indica ao chefe do Poder Executivo que interceda junto ao DEINFRA para que seja efetuada a roçada na vegetação e limpeza em todos os acessos nas margens da via rápida. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação ao requerimento 182/2019, de autoria do vereador André Mazzucchello Junkoski. Requer envio de expediente ao DEINFRA para que nos informe quais as projeções da alça de acesso à comunidade terceira linha sentido Içara BR-101, quais as alternativas que o DEINFRA estuda para melhorar a mobilidade urbana na Grande Vila Nova. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, o requerimento 183/2019, de autoria do vereador Igor Rodete Batista. Requer envio de expediente aos deputados da Bancada do Sul para que interceda junto ao governador do estado, o senhor Carlos Moisés, e à Polícia Militar de Santa Catarina, com o intuito de que seja feita uma revisão nas exigências do psicotécnico do último concurso da Polícia Militar.
Em discussão, com a palavra o vereador Igor. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores aqui presentes. Em nome do DD, presidente da nossa cooperativa Aliança, cumprimento todos os presentes. Só cumprimentar também o Renato Brígido, do Observatório Social. Só para que não fique estranho, né, pedir uma revisão de um psicotécnico. Na última avaliação psicotécnica, que é feita perguntas que tu avalia com um número, e esse número gera uma nota, e essa nota tem que se enquadrar num percentual, num X ali, para que então a pessoa se torne apta. E são 22 características que são analisadas: perseverança, agressividade, entre outras. E diferente da maioria dos concursos, concurso para piloto, concurso para Polícia Federal, concurso para Polícia Civil, em que geralmente se leva em consideração 17 pontos dos 22, para o concurso da Polícia Militar tu tinha que ter 22 de 22. Isso levou com que cerca de 50% dos que fizeram o concurso da PM passaram no teste físico, acabasse sendo reprovado no psicotécnico. Isso gerou uma mobilização por parte dos deputados, principalmente da bancada do PSL. Nosso deputado Luiz Fernando Cardoso Vampiro, qual quero cumprimentar e parabenizar pela presença aqui hoje, também assinou um documento solicitando essa revisão, e eu faço esse reforço porque, principalmente conhecendo algumas das pessoas que foram reprovadas, e no que elas foram reprovadas, não condiz com a realidade. E também exigir que os 22 pontos estejam perfeitamente alinhados não é o correto, pelo menos na minha visão. Acho que a Polícia Militar ela pode dar mais uma analisada nisso, e quem sabe nós não queremos que torne brando, nós não queremos que qualquer um se torne policial militar, porque a gente sabe da pressão, sabe da responsabilidade e sabe do preparo psicológico que a pessoa tem para exercer uma função que é tão perigosa, tão insalubre. Então, por isso, fica esse pedido para que seja feita essa revisão, que se diminua um pouco, quem sabe para 20, para 19, essa exigência do psicotécnico. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Isso mesmo? Presidente, para justificar a minha abstenção, eu tive um filho aprovado nesse mesmo concurso, então por isso que eu estou me abstendo. Então, foi aprovado por 13 votos favoráveis e um voto se absteve. Em apreciação, o requerimento 184/2019, de autoria do vereador André Mazzuchello Junkoski, Alex Ferreira Michos, Laudelino Calegari, Edna Benedetti da Silva, Márcio Real do Torete e Flávio Felisberto. Requerem a inclusão na ordem do dia de hoje, independente do parecer das comissões permanentes, em face da urgência na apreciação da matéria, a análise do projeto de lei PS 101/2019, que autoriza abrir crédito suplementar. Em discussão, com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que se fazem presente hoje aqui e nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Senhor presidente, nós estamos aqui observando aqui o requerimento para colocar o projeto em pauta, assim como que em seguida vamos analisar, votar, né, o requerimento 185 para botar o projeto 106 em pauta, ambos são suplementações orçamentárias. Senhor presidente, eu vou votar
contrariamente esses pedidos de dispensa de parecer, por observar, senhor presidente, que os projetos têm sim que passar pelas comissões, e isso dificulta o nosso trabalho como vereador. Nessas duas suplementações orçamentárias, elas somadas, elas vão dar 2,7 milhões de reais. É muito dinheiro para ser remanejado sem nós fazermos uma análise melhor aqui. Esse projeto que nós vamos votar agora, para colocar ou não em pauta, ele já coloca ali um montante ali de 1,7 milhões de reais, 1,8 milhões de reais. É muito recurso. Mas vou votar contrário aos dois requerimentos. Não vou entrar agora no mérito do projeto, porque depois vamos analisar o projeto se for colocado em pauta. Mas eu quero deixar aqui para os nobres colegas terem em memória que nós votamos aqui corriqueiramente muita suplementação orçamentária. Isso nos faz questionar de como que está sendo feito o nosso orçamento, senhor presidente. Somente uma suplementação orçamentária de 1,8 milhões de reais. Então, o orçamento tem que ser um pouco melhor estudado para que nós não venhamos ao longo do ano, senhor presidente, analisar tantas suplementações orçamentárias. É normal uma outra suplementação orçamentária por algo que não está previsto inicialmente no orçamento, mas tantas suplementação orçamentária levanta a nós aqui a dúvida a respeito de como se constitui, como é feito o orçamento por parte do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação. Aprovado por 14 votos favoráveis e 1 contrário. Em apreciação, o requerimento 185, 2019, de autoria dos vereadores Alex Ferreira Michos, Edna Benedetti da Silva, Lauro Nogueira, Márcio Real do Torete, Eduardo Michuzata e André Mazzucchello Juncoski. Requerem a mesa diretora da Câmara, nos termos do parágrafo único do artigo 112 e artigo 136, incisos 1 do regimento interno desta Casa, a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje, com dispensa dos pareceres das comissões permanentes, o projeto de lei PS 106/2019, que autoriza a abrir crédito suplementar. Em discussão, em votação. O projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis e 1 contrário. Em apreciação, o pedido de informação 70/2019, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Requer ao chefe do Poder Executivo informação referente às infrações de trânsito e que seja informado o valor total, a receita bruta da arrecadação proveniente das infrações de trânsito no âmbito do município de Sara, a contar do dia 1º de janeiro de 2019 até o presente momento, mediante relatório analítico dos valores arrecadados com as multas por item, sendo infrações auferidas por radar móvel, as derivadas do estacionamento rotativo e as infrações pessoais e outras modalidades. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, o pedido de informação 71/2019, de autoria do vereador Eduardo Michuzata. Requer ao chefe do Poder Executivo que nos informe com urgência o seguinte: qual o motivo a obra, construção da Praça do Bairro Presidente Vargas, encontra-se paralisada? Em discussão, com a palavra o vereador Duca. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, aos demais vereadores, ao presidente da cooperativa DD, aos demais munícipes, ao Marcos, que se faz aqui presente. Estudamos no ensino fundamental juntos e hoje veio assistir a sessão. Seja bem-vindo. Cumprimentar a todos os servidores da casa e a todos os munícipes que nos acompanham pela internet. Presidente, nesse último final de semana,
estava girando na rede social uma faixa que foi colocada ali na Praça do Presidente Vargas. Acredito que todos os vereadores devem ter acompanhado, né? E aí, o que nos deixou preocupado, eu moro no bairro Líria, bem próximo ao Presidente Vargas. Estive lá, conversei com alguns moradores e a grande maioria dos vereadores que ali perto moram estavam falando que quem colocou a faixa foi mesmo a empresa, que não recebe há um bom período. Claro que é um boato, é um comentário, eu não podia deixar de visitar, pois moro bem próximo, nobre vereador Israel, do bairro Presidente Vargas, fui fazer o meu papel como vereador. Na situação, na última sexta-feira também participei do programa do nobre amigo Pedro, Passando a Limpo, fui questionado sobre essa situação do bairro. Disse que eu não conhecia, porque a visita que eu fiz e ouvi foi os moradores locais, não tinha nenhum documento formal como pedido de informação da prefeitura, até porque a praça estava trabalhando, as equipes que ali estavam prestando serviço deveriam estar executando a obra, então estou colocando aqui esse pedido de informação para que a gente possa ter esse retorno. Eu só vou pedir encarecidamente, presidente, que a prefeitura, que as secretarias responsáveis levem em consideração o prazo regimental. Quero citar o pessoal também que faz parte do Observatório Social, façam o papel de vocês também dentro da prefeitura e das obras que estão inacabadas. Acho bem interessante que o município tenha o Observatório Social. Só não estou gostando da maneira com que está sendo executado. Tudo dentro da Câmara de Vereadores. Aqui a gente já legisla. A gente está fiscalizando. Agora, quem executa é a prefeitura. E eu não estou vendo execução com começo, meio e fim. Então, quero deixar esse recado. Obrigado. Em discussão, eu acho que o pedido do vereador Duca, eu acho que tinha que fazer mesmo, é isso aí mesmo. Essa obra foi uma obra que eu fui buscar o ano passado com o deputado Ronaldo Benedetti. O dinheiro é do governo federal. A empresa recebeu até agora de 700 e poucos mil. Ela recebeu 117 mil e o resto ainda não recebeu. Até porque conforme vai fazendo a obra, a empresa vai se mandando a medição. E como o governo federal não depositou, eu acho que é o direito do empresário, não recebeu a segunda parte, parou a obra. Agora quero dizer que a obra começou, tem o meio e tem o fim. O dinheiro é do governo federal. Conforme vai se pagando, a empresa vai trabalhando. Agora, o dinheiro não tem mais como voltar. O dinheiro é obrigado a pagar. Agora, só depende do mais rápido possível se depositar o dinheiro para a empresa tocar a obra. Então, para deixar bem claro, fui procurado também por várias pessoas do bairro Presidente Vargas. E eu acho que dentro de Santa Catarina é a terceira praça que vai ter dentro de Santa Catarina. E uma foi escolhida no bairro Presidente Vargas. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em votação final, a emenda 40/2019 é o projeto de lei PL 36/2019, que altera o artigo 31 da Lei 1806, de 1º de julho de 2002, de autoria do vereador André Mazzuchello Junkoski. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 36/2019, que altera ao artigo 31 da Lei 1806, de 1º de julho de 2002, com alteração pela emenda 40/2019, de autoria do vereador André Mazzuchello Junkoski. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação final, o projeto de lei PL 39/2019, que denomina a rodovia Rafael Guedin,
ICR 477, de autoria do vereador Rodrigues Mendes. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Tendo em vista a aprovação do requerimento 184/2019, em primeira votação, o projeto de lei PS 101/2019, autoriza abrir crédito suplementar. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Tendo em vista a aprovação do requerimento 185/2019, em primeira votação, o projeto de lei PS 106/2019, autoriza abrir crédito suplementar. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. O espaço está aberto ao horário político. Questão de ordem, presidente. Eu preciso retirar do recinto. Dá licença, boa noite. Hoje é jantar dos professores, então eu tenho compromisso. Questão de ordem, senhor presidente. Vou participar do jantar dos professores da rede municipal agora. Vereador Igor Rubete Batista. Boa noite a todos os presentes novamente. Só gostaria de compartilhar com aqueles que estão aqui presentes na sessão e aqueles que também nos acompanham online, os colaboradores dessa casa. Hoje, às 18 horas, o deputado Luiz Fernando Cardoso Vampiro esteve lá em casa, em um ato com algumas lideranças do bairro Jardim Elizabeth e do bairro Jaqueline. Ele fez a entrega de um recurso conquistado junto ao governo do estado de 180 mil para a construção de uma praça no bairro Jardim Elizabeth, em frente ao posto de saúde, ali naquele centro de saúde que temos hoje no nosso bairro, que foi uma requisição de alguns moradores para justamente ter uma área de recreação para as crianças, uma área bonita, arborizada no nosso bairro, que recebeu bastante obras de infraestrutura, recebeu bastante obras na saúde, mas precisava de uma área também para lazer, para descanso, para unir a comunidade. Então eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento ao deputado Vampiro por esse recurso. Não é através de emenda parlamentar, porque as emendas do ano passado ele já havia destinado todas, e as do ano que vem também não se tem um prazo de quando seria entregue, e sim uma intercessão junto ao governo do estado em um programa que tinha aberto de convênio, ao qual a prefeitura estava também habilitada para participar, e agora vamos aos trâmites até que se faça a licitação e a praça possa finalmente ser instalada lá no bairro. É uma obra simples, mas é uma forma também de retribuir o meu bairro onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu fui votado também, retribuir Içara, e também, de certa forma, uma coisa que o deputado já te levei, Sapinho, mas o vereador e presidente Rodrigues Mendes sempre falou que a gente precisa se pagar. Claro que o vereador recebe o seu salário, e esse salário nós retribuímos através de projetos, através de reuniões e tudo mais. Mas tendo conquistado esses 180 mil, considerando que eu vou ficar aqui 13 meses, considerando que 13 meses eu custe para os cofres do município cerca de 117 mil, então essa obra, esse recurso, esse dinheiro que nós pagamos de impostos, que retorna como benefício para a comunidade, é uma forma que eu considero que também ajuda a me pagar estando aqui como vereador. Desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe os nossos trabalhos, que Deus abençoe a nossa Içara. Muito obrigado. Vereador Antônio de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes aqui conosco, quero aqui destacar a presença do Dedê,
presidente da Cooper Aliança, é sempre um prazer estar aqui no nosso meio. Estava aqui ouvindo atentamente as manifestações do deputado Vampiro, a fala dele, doutor Lauro, e aí fiquei pensando que incoerência, que desprestígio para o sul de Santa Catarina. Nós, do sul de Santa Catarina, temos 5 praças de pedágio, o norte do estado de Santa Catarina, com preço, com um trecho maior, tem 2. E o nosso pedágio ainda é mais caro. Acho que é uma desconsideração com o povo do sul de Santa Catarina, vereador Márcio. Lamentável, lamentável. Dizer também que nós, o partido do PMDB, doutor Lauro, está se preparando para a convenção no final de semana. Nós temos aqui a manifestação do presidente dessa casa de também colocar o seu nome à disposição para ser presidente, acho justo, correto. Nós temos outras pessoas que também se manifestam da mesma forma, e é dessa forma mesmo, vereador Laudo, o partido com seus membros se colocando à disposição para servir. Nós temos também o Arnaldo Lodete, secretário de Planejamento, que se coloca aí à disposição como candidato a prefeito pelo partido, um nome bom, um nome que tem, sem dúvida alguma, um conhecimento muito grande do município de Sara, com todo o mérito, pleiteia também o seu espaço, da mesma forma que também temos o vice-prefeito Sandro Serafim, que merece também, foi vice-prefeito, está aí à disposição do partido, e eu também, vereador Lauro Nogueira, também me coloco à disposição do partido. Me coloco à disposição da Içara, se a Içara precisar do meu nome, estarei, sem dúvida ainda, disposto a contribuir. Isso porque, durante a minha trajetória política, tive aí 5 mandatos exitosos de vereador, pude passar por muitos momentos, estou aí trabalhando durante todo esse tempo para a sociedade, recebendo também a contribuição e o crédito que a sociedade me dá em torno dos votos para a minha eleição, e acho que todas as vezes que você é chamado para contribuir, você tem que realmente aceitar. Há um momento em que o político ele é chamado para dar a sua contribuição. E quando ele é chamado para dar a sua contribuição, ele tem que aceitar o chamado da sociedade e ele tem que realmente ir à luta e ir em busca do seu espaço. Que Içara está crescendo muito, Içara é um município com um desenvolvimento muito grande, e se a gente puder continuar, contribuindo ainda mais com o desenvolvimento do município, é de fundamental importância. Eu também me coloco à disposição do partido e digo que o PMDB vai somar, sem dúvida alguma, porque se realmente tiver mais condição do A ou do B ou do C ter a maior viabilidade eleitoral, qualquer um deles pode ser candidato. Apoio o Arnaldo, apoio o Sandro, sem dúvida nenhuma. Qualquer um dos dois que tiver um percentual maior que o meu, a hora que chegar o momento das candidaturas, terá sem dúvida o meu apoio. Não entro no jogo para dividir, não entro no jogo para atrapalhar, entro apenas para somar. Porque aquele que tiver maior, sem dúvida alguma, terá o meu apoio, porque é dessa forma que eu entendo que as coisas têm que acontecer, com naturalidade e com respeito àquilo que é a vontade popular. É isso, presidente. Obrigado. Vereador Márcio Real Toretti. Vereador Rodrigues Mendes. Queria, mais uma vez, aí agradecer a presença do Clésio Fernandes, presidente do Sindicato dos Motoristas. Agradecer também o deputado Vampiro, que esteve aí presente, esclareceu algumas palavras aí sobre os pedágios que querem instalar na região sul. Quero agradecer o ex-prefeito Gentil da Luz, o Renato, do Observatório, que está aí presente, a toda a comunidade que está aí presente,
Também quero agradecer o presidente da cooperativa que está aí presente, Dedê. É muito importante para nós, vereadores, sempre ter vocês aqui nessa casa. Quero dizer, vereador Antônio, parabéns pela sua coragem, tá certo? Tem que ter coragem para botar o seu nome à disposição, tá certo? É um guerreiro dentro do nosso partido e é mais um, como diz o senhor, para somar. E é isso que temos que fazer. Por isso que botei também o meu nome à disposição de presidente do partido. E hoje, vereador Antônio, fui questionado quando me perguntaram quem é a tua chapa. E eu respondi, a minha chapa é com os 45 do diretório. Não estou aí para construir chapa sozinho aqui ou ali. Estou aqui para trabalhar por Içara e trabalhar pelos 45 representantes do diretório do PMDB. Chegaram para mim, mandaram um videozinho, Buba, dizendo que a chapa do outro candidato estava pronta. Sem problema nenhum. O outro candidato é um baita de um candidato, meu amigo, parceiro do MDB. Mas quero deixar minha palavra aqui para todos os membros do diretório do MDB. A minha chapa é os 45 membros do PMDB e os outros 3 mil e poucos filiados. Quero trabalhar por todos e por toda Içara. Muito obrigado. Vereador Lauro José Marques Nogueira. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora. Boa noite, senhores que nos assistem. Quando eu não tinha nem ideia de ainda ser vereador aqui nessa casa, eu na rádio difusora daqui, eu disse que como que os políticos de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina, não conseguem ter força para nada. Por que nós não temos um hospital? Por que nós não temos estradas? Por que nós não temos a nossa duplicação? Por que nós não temos a Interpraias como tem o Rio Grande do Sul, o norte do Rio Grande do Sul? Então, o que acontece com o sul de Santa Catarina que sempre é colocado em segundo plano? Içara é uma das cidades que mais cresce hoje no estado de Santa Catarina, mas mesmo assim não nos parece ser vista com bons olhos pela maioria dos nossos políticos que hoje assumem o nosso estado. E isso é uma coisa, pessoal, que a gente tem no coração da gente, porque a gente está aqui em Içara, nós estamos aqui trabalhando na Unesc, em Criciúma, nós sabemos a grandiosidade que é essa universidade, e mesmo assim tu não consegue ser foco. Nós não conseguimos colocar luz sobre esse sul, e de novo nós sendo prejudicados. Tá? Mas não sei o que acontece, não sei se é praga. Quem sabe praga de madrinha, né? Dizem que praga de madrinha pega. Aí foi isso. Porque não é possível. Nada nos dá certeza de continuar o nosso crescimento. Parece que nós alavancamos muitas vezes, né? Temos hoje uma posição muito elogiável na cidade de Içara, sem dúvida nenhuma, uma das melhores cidades hoje do sul do estado para se viver, mas mesmo assim a gente tem esse problema. Ainda conversando sobre o que eu ouvi hoje pela manhã, né, além do problema do que a gente está falando hoje, o deputado Vampiro veio falar sobre os pedágios, que realmente vai diminuir bastante o nosso crescimento, se é isso que a gente quer. Eu, ouvindo uma rádio daqui, nossa, do sul, talvez seja isso. Nós não temos, muitas vezes, personalidade de crescimento, e isso muitas vezes vai realmente nos incomodar. Eles falavam sobre os agrotóxicos, tá? E eu acho que eu não tô vivendo no meu mundo, ou eu saí, ou eu estou muito retardado, e não consigo entender como que uma pessoa vai para uma rádio defender o agrotóxico usado para te matar. Tu tem filho com leucemia, tu tem filha com leucemia, tu tem vovó com câncer de próstata, com câncer de pulmão, com câncer de fígado, todos os cânceres ligados ao uso de agrotóxico, mas mesmo assim
tu vai para a rádio defender o uso do agrotóxico. Mesmo que tu entenda que as cidades de Santa Catarina não são as que mais usam, hoje nós temos realmente, né, uma agricultura muito voltada às famílias, nós temos hoje uma diminuição muito grande do uso, mas então isso não é problema para nós, então que bom que nós não vamos usar mais agrotóxico do que a gente está usando hoje, vamos usar menos. Agora, ir na rádio defender, e ainda pior, né, ainda o governador não entende, tá? Ainda dizem, o governador não entende, por isso que ele vai taxar, ele está taxando. Nós compramos comida com taxação de ICMS, por que nós não vamos taxar também o uso o comércio do agrotóxico? Então eu não consigo entender como hoje eu consigo ouvir em pleno século XXI, que um dia me disseram que quando eu chegasse no século XXI, se eu cheguei, né, eu teria uma resposta muito positiva da sociedade quanto a aspectos que no passado eram muito ruins para nós, como, por exemplo, o grande uso do cigarro, que era bastante liberado para a gente, que todo mundo que fumava era bom fumar, era ótimo fumar, significava até, inclusive, poder aquisitivo. Hoje eu ouço na rádio pessoal defendendo o uso do agrotóxico. Ah, então é uma coisa muito louca. Parece que o mundo voltou lá atrás e o que interessa é um desenvolvimento desfreado, ruim, e que vai nos levar pouco a pouco à morte. E nós aqui, quantos de nós aqui não tem ninguém na família com câncer? Quem de nós aqui não tem... Tem mais um minuto? Quem de nós aqui não tem um familiar, 2, 3, 5 familiares com câncer? E nós vamos para uma rádio defender o uso do agrotóxico? A gente sabe o que acontece com a nossa célula com o agrotóxico. A gente sabe o que acontece com as organelas, a gente sabe o que acontece com o citoplasma de uma célula, a mitocôndria, que é a energia da célula. A gente sabe que em meio químico, quando ela está agindo no meio ácido, ela não funciona. E nesse meio ácido não tem como ela funcionar, ela nos tira toda a proteção do sistema imunológico, as células todinhas estão expostas a grandes tumores, e mesmo assim tu vai ainda defender? E ainda dizem que o governador não entende. Como que não entende? Eu um dia defendi a minha presidente porque foi votada e não respeitaram, mas hoje eu vou respeitar o governador do estado, que foi votado com 72% dos votos. Entendeu? Eu tenho que respeitar ele. Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem o que ele está falando. Cedi 2 minutos. Obrigado, vereadora. Ele sabe muito bem o que está falando. Ele sabe o que ele está hoje tentando mostrar para o povo de Santa Catarina, o que realmente o povo de Santa Catarina precisa. Então isso é bastante importante, pessoal. Eu não sei quantas pessoas nos assistem hoje, aqui, fora nós, né? Mas às vezes a gente fica assim, parece que a gente não consegue chegar na casa, parece que a gente não chega no ouvido. Pelo amor de Deus, parem de estar usando, né, coisas que podem nos matar. Tem crianças no meio, tem crianças que daqui um pouquinho vão estar nos hospitais, ali no Joana de Guzmão, necessitando. Né? Então é esse o meu apelo que eu faço. Não peguem informações realmente que não vão nos levar a melhorias da vida do nosso povo de Santa Catarina, que é uma das nossas lutas aqui dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Assembleia Legislativa e no governo também, né, no governo federal. Eu gostaria muito de conversar com vocês sobre a proposta da nossa deputada federal do Podemos. Tá? Hoje eu estou mesclado, né? Eu estou no Podemos, eu estou lá no PSL, mas eu gostaria muito de conversar sobre a lei que ela colocou, defendendo a mulher, e infelizmente o presidente da República, né, não conseguiu ter a sensibilidade que ele deveria ter, justamente nesse Outubro Rosa, e fez com que essa lei, então, entrasse, né, num sonho não mais concretizado dessa grande deputada, que ela coloca como uma mulher, né, sendo
bastante necessário em que, pelo menos em 24 horas, seja essa mulher assistida por policiais, que seja colocada em todo um aparato de segurança para ela, mas infelizmente ele não conseguiu ter essa sensibilidade, mas fica então para amanhã, eu falo sobre isso. Obrigado. Vereadora Silvia Mendes. Boa noite ao presidente Rodrigues Mendes, boa noite a todos os vereadores que estão aqui presentes, que a maioria já foram embora. Boa noite ao Gentil da Luz, sempre aí presente, o presidente do CDD, da cooperativa, representante da cooperativa, o observatório sempre presente aqui com a gente. Não poderia deixar de cumprimentar o Dudu Lodete, representando o assessor do nosso deputado Zé Milton, e o amigo dele, o Buda. Seja bem-vindo, e o amigo dele que está junto aí, seja bem-vindo aí na casa. Bem, gente, é preocupante a situação em relação ao seu Budney. Eu não esqueci de cumprimentar o senhor. É preocupante a situação, Gentil, em relação ao pedágio, essas 5 colocações que quero colocar aqui. O deputado Vampiro esteve aqui, explanou, falou bem, mas eu acho que nós, vereadores, não só aqui de Içara, mas temos que tentar mobilizar, presidente, os outros vereadores também, de toda a parte aqui do Sul, para ficar preocupado com essa situação. Fiz uma pergunta para o deputado Vampiro em relação ao Moisés. É bom a gente começar a pressionar, a começar a deixar ele preocupado que o Sul não vai querer esse pedágio aqui, que é uma solução muito crítica para nós. Gente, tem caminhoneiros, tem transportadoras já reclamando dos pedágios que pagam. Agora, aumentar mais isso aqui para o Sul, como vai ficar? Olha, vai ser terrível. Uma dica para o observatório. A gente teve a Comissão de Serviços Públicos, a qual o Márcio faz parte, o Mazzuchetti, mais alguns vereadores que não estão aqui na casa. Estou preocupada com a paralisação das obras. A gente teve na obra, né, Márcio? Em 3 obras, as 3 obras paradas, Gentil. Então, eu acho que tem o tempo de início, meio e fim. O que está acontecendo no nosso município está ficando as coisas esquecidas, observatório. Uma dica para vocês, sabe? Então, já quero deixar aqui dito que o meu deputado, e um deputado que foi bem votado aqui em Içara, o deputado Zé Milton, está preocupado também em relação ao pedágio, já se colocou à disposição de nós aqui para o que precisar, presidente. Ele está à disposição para nos ajudar. Ele disse que isso vai ser muito ruim para o sul de Santa Catarina. E a gente sabe que vai ser ruim. Eu não tenho mais tempo. Obrigado por tudo. E também queria aproveitar os minutos que eu tenho e agradecer aos vereadores que assinaram o requerimento do presidente dessa casa em relação à preocupação dos pedágios. E vamos estar se mobilizando, sim. Obrigado por isso. Vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, quero aqui cumprimentar também o ex-prefeito Gentil da Luz, novamente Reginaldo Jesus, que venha mais na sessão, isso é importante. Queria agradecer ao deputado Vampiro pela explanação que nos deu aqui, né? Preocupante, Márcio, preocupante no norte, ter 2 pedágios com R$4 e pouco e aqui com R$2 e pouco e aqui com 4, com 3 pedágios. Então, é muito, não, mas nessa parte de cá. Então, assim, é muito preocupante. Eu acho que se precisasse, presidente, teríamos que ir lá, né, com os outros vereadores do Rincão, dos municípios próximos aqui, para a gente tentar fazer que não saia isso. Queria também aqui dizer, presidente, que eu e o vereador Antônio de Mello fomos em Brasília. Estivemos lá 4 dias, fomos muito bem recebidos pelos nossos deputados lá. O presidente sempre fala, e eu concordo com isso, o vereador tem que buscar, porque ele tem que se pagar, né? Graças a Deus, consegui em torno, em 2000, que a gente coloca agora nesse ano, para 2020 e 2021, aproximadamente aí, vereador Plaquinho,
de 1 milhão a 1 milhão e 500 para Içara, com o deputado federal Ricardo Guidi e o senador Amin. Então, de 1 milhão a 1 milhão e meio em 2020 e 2021. Então, isso está assegurado, né, na rota Soriana, Márcio, ali que foi colocado. Isso vem mesmo porque, por exemplo, o deputado Ronaldo não está mais lá, mas estão fazendo ainda com o que ele está deixando ainda lá, vamos fazer lá. Então, o vereador Antônio de Mello também não falou aqui, acho que ele esqueceu, mas aproximadamente, eu acho que quase 1 milhão nesses dois, 2020 e 2021. Então, foi uma viagem muito produtiva, Márcio, muito boa, graças a Deus. Então, foi muito bom. Outra situação também quero convidar, eu acho que ninguém lembrou-se aqui, não sei se convidar para amanhã a sessão itinerante na Boa Vista, né? As pessoas que estão nos assistindo pela internet e o pessoal que está aqui. É muito importante a Câmara ir até a comunidade mais perto do povo. Então amanhã tem uma sessão a partir das 7 horas lá. Beleza, obrigado. Vereador André Mazzuchello Jukoski. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora, os vereadores. Gostaria aqui de fazer um cumprimento especial ao Clésio Fernandes, ao ex-prefeito Gentil, ao presidente da cooperativa, o Dedê, também ao seu Nelson Zilli, que está vindo aí em todas as sessões. Boa noite a todos. Referente aos pedágios, eu queria aqui dar os parabéns ao presidente dessa casa, né, e ao vereador Laudo, que estiveram em Florianópolis e fizeram o convite para que o deputado estadual Vampiro estivesse aqui e explanasse, né, o que está acontecendo, o que os deputados estão fazendo para isso. Mas, presidente, eu acho que essa Câmara, que já levantou várias bandeiras, inclusive ao Hospital São Donato, eu acho que nós poderíamos aqui tentar trazer todos os presidentes, talvez, das câmaras de vereadores da região aqui nessa casa para discutir esse assunto. Porque talvez as outras câmaras, eu acho que ainda não entenderam, né, o que isso vai impactar na economia desses municípios que margeiam aqui a BR-101. Eu acredito que são 5 pedágios numa extensão de 260 quilômetros. Isso é uma barbaridade, né? Eu acho que isso tem que ser revisto. Mas a gente sabe que isso é muito complicado, se tratando, né, de uma autarquia que é do governo federal. Essa madrugada, né, domingo, o PSDB perdeu um grande líder, que Gentil da Luz foi vice-prefeito, né, o saudoso Luiz Henrique da Silveira, o ex-deputado e ex-prefeito de Joinville, Marco Tebaldi. Marco Tebaldi era meu amigo particular, tinha um grande apreço por ele, motivado por um câncer no pâncreas. Então, infelizmente, domingo, né, foi a óbito. Tebaldi foi prefeito de Joinville de 4 de abril de 2002 até 31 de dezembro de 2008, quando assumiu a renúncia do Luiz Henrique da Silveira, que concorreu a governador em 2004, foi reeleito no primeiro turno, nasceu em Erechim, formou-se em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal Santa Catarina e em 1986 se estabeleceu em Joinville para coordenar o núcleo de bacias hidrográficas, quando criou o projeto Mangue de Destaque Eco 92. Em 92 foi eleito vereador e em seguida foi o primeiro titular da Secretaria de Habitação, onde ficou até 2000. E elegeu-se vice-prefeito na chapa liderada por Luiz Henrique. Assumiu como prefeito em 4 de abril de 2002, quando Luiz Henrique renunciou. Como deputado federal, o deputado Marco Tebaldi, ele destinou aos municípios mais de 188 milhões para municípios, todos os municípios de Santa Catarina. Era um entusiasta, um cara que olhava para frente. Então, quero aqui, em nome dessa casa, presidente, as condolências a toda a família, a todos os amigos, porque o deputado Marco Tebaldi foi um grande homem. Obrigado. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária
itinerante que será realizada no dia 15 de outubro de 2019, terça-feira, no horário regimental, no bairro Boa Vista. A sessão está encerrada. Boa noite, muito obrigado.